Do segundo grau. Chamamos a equação de segundo grau com uma incógnita a toda expressão que se possa escrever na forma ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Porque é que o a tem que ser sempre diferente de zero? O a pode ser um número real qualquer, mas tem que ser diferente de zero. Porque reparem, se o a fosse zero, ficaria 0x², ou seja, o termo de grau 2 iria desaparecer e a equação deixava de ser do segundo grau e passaria a ser do primeiro grau. Ora, uma equação diz-se completa quando tem o termo de grau 2, o termo de grau 1 e o termo de grau 0. Se faltar um destes termos, então ela diz-se incompleta. Uma equação está escrita na forma canónica quando um dos membros for um polinómio reduzido e o outro for zero. Ora, há três tipos de equações incompletas e hoje vamos estudar o processo de resolução destas três equações, ok? Então vamos lá ver. Primeiro tipo é quando o b e o c forem zero. Reparem, se o b e o c forem igual a zero, estes dois termos desaparecem, só sobra o ax² igual a zero. Tá? Ora, tem aqui um exemplo concreto. Portanto, o a é menos 2, o b e o c são zero. Este tipo aqui, falta-lhe o termo de grau 1, certo? Ou seja, desapareceu este, sobram estes dois. Por isso, a equação é de segundo grau incompleta, porque não tem os três termos, certo? Tem aqui dois casos concretos. Aqui o a é 3, o c é menos 2, não se esqueçam do menos, e o valor do b é 0. Aqui o a é 1, e aqui o c é 5 e o b é 0. Por último, é quando o c é 0. Portanto, se o c for 0 e este termo desaparece, sobram estes dois. Portanto, a equação é incompleta, certo? Tem aqui dois exemplos concretos. Resolução de equações incompletas. Resolver uma equação de segundo grau ou de grau 2 significa determinar as suas raízes ou soluções. Raízes ou soluções é exatamente o mesmo. Ora, vamos começar pelo tipo mais fácil, não é? Depois vocês têm que estudar cada um dos tipos e saber qual é o processo de resolução. Portanto, antes de aplicarem, de irem para os exercícios, para a prática, têm que saber a teoria, senão vai dar asneira. Então vamos lá ver. O que é que tem aqui? Ora, ax² igual a zero, aplico o princípio da multiplicação, divido os dois membros da equação por a e fico com esta equação aqui. Portanto, x² igual a 0 sobre a. Mas x² igual a 0 sobre a é x² igual a 0. Porque 0 a dividir por um número qualquer é 0. E eu aqui omiti um passo, vou pô-lo aqui, está bem? Portanto, isto seria equivalente a x² igual a 0. E agora, qual é o número que elevado ao quadrado dá 0? É o 0. Portanto, este tipo de equações tem sempre uma única solução, que a solução é 0, tá? E o processo de resolução é sempre o mesmo, é este. Portanto, estes dois casos são deste tipo, certo? Então, já sei que a solução é 0. Ora, vamos a isso. Ficaria equivalente, x² igual a 0 sobre menos 8, que é 0. Portanto, x igual a 0, está feito. Solução. Tá? Conjunto de solução. Aqui exatamente a mesma coisa. Ficaria x² igual a 0 sobre menos 2/3, que é 0. E agora, x igual a 0. Tá? Escusam de fazer isto. X² x igual a mais ou menos raiz quadrada de 0, porque raiz quadrada de 0 é 0, portanto, isto dá 0 e o 0 é neutro, ok? Segundo tipo, ora, há dois processos de resolução, sendo que o segundo processo dá sempre para aplicar, ou seja, aplicar a noção de raiz ou a definição de raiz quadrada, certo? Coloquei aqui 5 exemplos. Ora, muito bem, reparem, falta-lhe o termo de grau 1, em todos os casos. Sempre que encontrarem uma equação do segundo grau deste género, apliquem, se aplicarem a noção de definição de raiz quadrada, dá sempre para resolver, está bem? Este aqui nem sempre dá, e é um bocadinho mais difícil, tá? Ora, vamos lá ver. O primeiro caso, eu vou resolver a primeira pelos dois processos, porque é possível, certo? Tenho aqui, reparem, uma diferença de quadrados. Então, vou fatorizar e depois aplicar a lei do anulamento de produto. Portanto, a diferença de quadrados, a fórmula é esta. A mais b que multiplica por a menos b. Então, vai ficar 5x menos 6 que multiplica por 5x mais 6 igual a 0. E agora já podem aplicar a lei do anulamento de produto. Portanto, 5x menos 6 igual a 0 ou 5x mais 6 igual a 0. Portanto, fica 5x igual a 6
ou 5x igual a menos 6, equivalente x igual a 6 quintos ou x igual a menos 6 quintos, ok? Segundo processo, pela definição de raiz quadrada. Também vou pôr 1 pelos dois processos. Então fica, ora, para aplicar a definição de raiz quadrada eu tenho que chegar a uma equação deste género, x ao quadrado é igual a qualquer coisa, a um número qualquer, certo? Portanto, tenho muito a fazer ainda. Portanto, tenho 25x ao quadrado menos 36 igual a 0. Primeiro vou passar o menos 36 para o segundo membro, trocando o sinal. Portanto, é o princípio da adição, não é? Se bem se recordam. E agora vou aplicar o princípio da multiplicação. Pronto, e fica. Já estou aqui onde queria, tá? E agora, quando eu tenho x ao quadrado igual a 4, eu pergunto assim, portanto, isto é uma equação, que valor é que pode tomar x? Toda a gente me responde, professora, 2. Sim, senhora, porque 2 ao quadrado dá 4, certo? Mas eu digo assim, mas também pode tomar outro valor, que é o simétrico, porque menos 2 ao quadrado também dá 4. Por isso é que nós temos que pôr, escrever isto. Portanto, x é igual a mais ou menos, porque há duas soluções, uma positiva e outra negativa. Raiz quadrada de 36 sobre 25. Reparem que aqui nós fazíamos o quê? X igual a mais ou menos raiz de 4. Daria 2. A raiz de 4 é 2, portanto ficaria a solução menos 2 e 2. Tá? Pronto, e agora isto é uma formulazinha, uma propriedade que vocês aprenderam no 7º ano. Lembram-se? A raiz do quociente é igual ao quociente das raízes, certo? Então, eu sei que raiz de 36 sobre 25 é igual a raiz quadrada de 36 sobre raiz quadrada de 25, que vai dar 6 quintos. Pronto, já está. X é igual a mais ou menos 6 quintos. Tanto faz escrever assim ou assim. Portanto, assim, ou se quiserem assim, é exatamente a mesma coisa. Conjunto de solução. Mais ou menos 6 quintos, assim ou assim, tanto faz. Ok? Vou apagar isto e vamos passar para o segundo processo. Ora, o segundo processo, o que é que se verifica? Perguntaram no vídeo, professora, não sei quando é que as equações são impossíveis. Está aqui uma impossível. Reparem, como é que nós detectamos? Fácil, porque esta igualdade tem que ser verdadeira, certo? Então, e o segundo membro é zero. Reparem, qualquer número, sendo positivo ou negativo, elevado ao quadrado, dá sempre um número positivo. Adicionado com 4, dá sempre um número superior a zero, não é? Nunca pode ser zero, tá? Mas imaginem, então, como é que resolve isto? Basta fazer o quê? X ao quadrado é igual a menos 4 e acabou. Conjunto de solução da equação é o conjunto vazio. Escreve-se assim, portanto, não tem solução. É uma equação impossível. Tanto faz escrever desta forma, da primeira forma, ou desta, está bem? Portanto, a equação é impossível. Não podem fazer mais nada. Podem ainda continuar, mas não precisam. Ficaria x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 4. Ora, em R, no conjunto dos números reais, não existe, está bem? Muito bem. Próxima. Aqui, ora, esta vai ficar. Vou resolver pelo segundo processo, que é o mais fácil, está bem? Portanto, fica menos 2x igual a menos 14. Princípio da multiplicação, divide tudo por menos 2. Vai ficar x ao quadrado igual, ora, menos com menos na divisão dá mais, 14 a dividir por 2 dá 7. E agora, definição da raiz quadrada, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 7. Raiz quadrada de 7 é um número irracional, deixam assim. Portanto, corresponde a uma dízima infinita não periódica. Portanto, conjunto de solução tem duas soluções, uma positiva e outra negativa. Raiz de 7. Soluções menos raiz de 7 e raiz de 7. Reparem, e já podemos tirar aqui uma ilação. Qual é? Este tipo de equações tem sempre duas soluções que são simétricas ou então não tem qualquer solução. Portanto, quando eu tenho uma equação do tipo ax² mais c igual a 0, o que é que pode acontecer? Ou a equação é impossível ou a equação tem duas soluções simétricas, não falha, ok? Portanto, sempre assim. Ora, vamos continuar. Este caso aqui,
certo? Então, aqui, se quisessem, podem aplicar, é fácil, pelos dois processos, porque reparem, isto aqui é uma diferença de quadrados. Podem fatorizar e aplicar a lei, ou podem ir pela definição da raiz quadrada. Eu vou fazer pelo segundo processo, que é mais rápido. Portanto, fica logo x ao quadrado igual a 25, e agora x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25 dá 5. Portanto, x é igual a mais ou menos 5. Conjunto de solução, menos 5 e 5, está bem? Ou então podiam pôr mais ou menos 5. Mesma coisa, tá? Esta aqui, a última. Onde é que está? Onde é que eu estou a escrever? Isto é um problema. Ok, aqui. Esta aqui. Esta é também impossível. Eu vou-vos dar uma dica. Quando os dois termos, certo, têm sinais iguais, reparem aqui, sinal menos, e aqui, sinal mais, a equação vai ser sempre impossível, certo? Porque o que é que vai acontecer? Vai ficar equivalente, menos 2x ao quadrado igual a 10, e agora vou ter que dividir tudo por menos 2, vai ficar x ao quadrado igual a menos 5. Ora, arranjem-me um número que elevado ao quadrado dê um número negativo. Não existe, está bem? Portanto, solução é igual ao conjunto vazio ou solução desta forma, está bem? Conjunto vazio. Portanto, é uma equação impossível. O último caso. Aqui não, ainda estou no mesmo caso, portanto, generalizei. Portanto, vamos lá ver, vamos explicar, vou pôr tudo para vocês, vou buscar o ponteiro, senão vocês não veem. Vocês já me conseguem ver. Ora, vamos lá ver. Tenho ax² mais c igual a 0. Então, é a mesma coisa. Ax² igual a menos c, divido tudo por a, vai ficar x² igual a menos c sobre a. Ora, e agora aplico a definição de raiz quadrada, certo? Reparem uma coisa importante. Aqui o facto de ter negativo não significa que isto seja aqui o número negativo. Porque reparem, se o c for menos 7, menos com menos dá mais, tá? Então, no geral, uma equação deste tipo possui duas raízes, duas soluções simétricas, se o radicando, aquilo que estiver debaixo da raiz, for um número positivo. E não possui qualquer solução se o que estiver debaixo da raiz, o radicando, for um número negativo. Portanto, é o que eu disse há bocadinho. Portanto, este tipo de equações, quando encontrarem uma equação deste tipo de segundo grau, já sabem o que pode acontecer. Ou é uma equação impossível, se ambos os termos tiverem os mesmos sinais, ou então é uma equação que tem duas soluções simétricas. Tem soluções, obviamente que é uma equação possível. Por último, estas equações já sabem porque já falei delas no vídeo anterior. Resolve-se fatorizando e aplicando a lei do anulamento do produto. Está bem? Simples. Está bem? Portanto, ora, fatorizo e depois aplico a lei do anulamento do produto. Tem sempre a solução 0, sempre a solução 0 e depois outra solução, um número real qualquer. Tá? Portanto, já sabem muita coisa. Estão a ver? Saber bem esta teoria. Tá? Vou fazer aqui um exemplo. Tenho aqui uma chamada de atenção muito importante. Quando vocês repararem que estão a resolver equações do segundo grau, devem pôr sempre na forma canónica. Recorde que é para depois verem qual é o tipo, está bem? Identificarem o tipo e depois de identificarem o tipo, sabem qual é o processo de resolução, está bem? Portanto, aqui, primeiro reduzo à forma canónica, vou passar, aqui não tem hipótese, tinha que fazê-lo mesmo. O 3x para o primeiro membro troca o sinal. E agora, estou neste tipo, portanto, no último tipo que dei. Está bem? Portanto, qual é o processo de solução? Fatorizar e aplicar a lei do anulamento do produto. Aqui tem outro caso, portanto, este é muito difícil para vocês porque ainda não deram equações com denominadores, mas lá está. Se me apresentassem esta equação aqui, nem eu sabia qual era o tipo. Está bem? Conseguia saber que era do segundo grau, identificar que é de segundo, mas não sei se iria calhar no tipo 1, 2 ou 3. Portanto, primeiro tinha que pôr na forma canónica e depois é que, sim senhor, quando estiver aqui na forma canónica, sim senhor, é o tipo 3, tá? Ok, então, qual é o processo de solução? É fatorizar e aplicar a lei do anulamento do produto. Mais exemplos? Está bem? Portanto, aqui não está resolvido, eu posso resolver rapidamente este caso aqui. Ora, vou fatorizar 7x, fica aqui o x e aqui fica o 4. 7x vezes x dá 7x ao quadrado, está certo, e 7x vezes menos 4 dá menos 28x, está certo, igual a 0. E agora é só aplicar a lei do anulamento do produto, 7x igual a 0 ou x menos 4 igual a 0. X igual a 0 sobre 7, que é 0, ou x igual a 4. Portanto, duas soluções. Aqui já sabem, foi o que fiz há bocadinho.
Determina mentalmente as raízes das seguintes equações, muito simples. Portanto, isto já vimos bem no vídeo anterior. Portanto, aqui será 5 e menos 10 é sempre simétrico. Está bem? Neste caso, simétrico, se tivesse aqui 2x não seria simétrico. Nestes casos é, está bem? Portanto, aqui 5 menos 5 dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Aqui, o número, qual é o número que o x tem que tomar para anular este fator? É o menos 10, tá? Porque menos 10 mais 10 vai dar 0. Aqui a solução, portanto, aqui nesta equação tem duas soluções. Quais são as soluções? Menos 10 e 5. Esta aqui tem duas soluções, uma é 0, e outra é 55. Portanto, aplicam a lei do anulamento do produto e chegam aqui. Aqui vai ter a solução 5, é a raiz dupla. Também falei no outro vídeo. Também tem dois processos de solução. Vai dar 5 sétimos. Tá? Neste caso aqui, por exemplo, 2x menos 1 que multiplica 3x menos 2 igual a 0. A solução aqui já não é simétrica de menos 1, tá bem? É isso que eu estava a dizer há bocado. Aqui vai dar 1 meio, tá bem? Fazem 1 meio e 2 terços, tá bem? Fazem 2x menos 1 igual a 0 ou 3x menos 2 igual a 0. E agora 2x igual a 1 e depois x igual a 1 meio. E aqui 3x igual a 2 e depois x igual a 2 terços. Portanto, as soluções seriam 1 meio e 2 terços, está bem? Avançando, escreve uma equação do segundo grau que admita as soluções 2 e 4. Oi, muito fácil, basta fazer o quê? Reparem, basta colocar x menos 2 que multiplica x menos 4 igual a 0. Já tenho uma equação de segundo grau que tem como solução 2 e 4, tá? Reparem porque é de segundo grau. Ora, vamos aplicar a propriedade distributiva. X vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes menos 4 vai dar menos 4x. Menos 2 vezes x vai dar menos 2x. E menos com menos dá mais 2 vezes 4, 8. Reduz os termos semelhantes. Menos 6x mais 8 igual a 0. Tá? Escrevo uma equação que admite as soluções π. Deixem-me só apagar aqui, senão nem se vê. Está difícil. Ora, π, 3 e menos 1 quarto, portanto, menos 0,25. Então, vamos a isso. Então, basta fazer o quê? Acho que toda a gente já percebeu, portanto, basta pôr x menos π, que multiplica x, neste caso é uma equação do terceiro grau, porque x vezes x vai dar x ao cubo, está bem? X ao cubo. E aqui x mais 0,25 igual a 0. Reparem, que valor é que tem que tomar o x para anular este fator? É o π, solução π. X aqui para anular este fator, 3, solução 3, e aqui menos 0,25, está bem? Pronto. Aqui tem um resumo, tudo o que eu falei, tem que saber bem a teoria para depois não ter dificuldade na prática. Tentem fazer os exercícios das páginas 57, depois os do caderno de atividades até à página 76. Se houver dúvidas, digam. Provavelmente terão naqueles exercícios cujo primeiro membro seja um trinómio, porque tem que pôr primeiro, tem que passar isso para utilizar um caso notável, que é o quadrado de um binómio. Tá bem? Mas se tiverem dúvidas, digam que eu depois resolvo. Tá? Bom trabalho.